Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. Nosso entrevistado de hoje no Nossa Vozcast é um apaixonado por neurociência e comunicação. Ele é fundador do Instituto Brasileiro de Neurocomunicação e da comunidade de pais e professores Descomplicando a Adolescência. O nosso entrevistado é aluno especial no mestrado em Neurociência e Cognição da Universidade Federal do ABC. Também é pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem mais de 300 mil seguidores no Instagram. Também é mentor do Saber Ampliado, que é a maior plataforma brasileira de ensino. William Borghetti, seja bem-vindo ao Nossa Vozcast. É um prazer ter você aqui no Instituto novamente. Para começar, eu já falei aqui sobre a sua formação e eu quero saber sobre se é fácil ou não explicar o que é neurociência. E desde quando a neurociência, William, vem sendo estudada e aplicada, mas especialmente na educação? Quero muito agradecer ao Instituto de Meninos São Judas Tadeu pela oportunidade. A neurociência ela vem sendo estudada de fato recentemente na história, né? Na história como um todo, quando a gente pensa em questões, em matérias, em disciplinas como a física, por exemplo, lá que tem 500 anos que vem sendo estudada, né? A própria biologia é uma ciência muito antiga e tudo mais. Quando a gente pensa na neurociência, a neurociência ela começa a ser estudada de fato e ser chamada de neurociência na década de 1970. Então, a gente está falando de muito próximo, né? A primeira associação de neurociência nos Estados Unidos é de 1970. Aí a gente tem a ressonância magnética em 1992. Então, é bem recente, né? Então, é uma ciência bem recente que vem sendo colocada. E antes do advento da ressonância magnética, nós só tínhamos problemas e os efeitos, né? Então, por exemplo, uma pessoa, ela sofreu um acidente de carro, perdia lá um pedaço do cérebro e aí parava de funcionar a perna. Os cientistas ali faziam uma associação, né? Essa parte deve ser da perna, porque parou aqui, o outro parou, deu um efeito, né? Com o advento da ressonância, isso eu estou falando, como eu disse, no começo dos anos 1990, já tivemos uma questão funcional, né? Inclusive a ressonância magnética, ela tem esse nome, ressonância magnética funcional, que a pessoa pode, por exemplo, ler um livro enquanto ela está sendo medida, ela pode falar, ela pode olhar uma imagem. Então, de fato, como um todo, a neurociência é bem recente. E aí nós temos a questão do uso na educação, né? Então, isso 2010 para frente ali, que a educação como um todo começou a olhar o comportamento e dizer assim, peraí, será que o aluno, ele é só ensinar ele fórmula matemática, capital dos países, né? Decorar verbos e isso, será que é só isso que a gente pode ensinar? Ou a gente pode entender como que funciona a atenção, como que funciona memória, o próprio comportamento, né? A própria questão da disciplina do aluno dentro da sala de aula, principalmente alunos adolescentes, né? Com toda a questão dele fazer bagunça e não prestar atenção, como é que a gente ajuda esse adolescente a gerenciar o próprio comportamento. Então, a neurociência é de fato, uma novidade, se comparada à pedagogia e se comparada a outras áreas, aí, a neurociência é uma disciplina bem recente. Como a neurociência pode ajudar pais e educadores na educação das crianças? A neurociência ela vai ajudar os educadores, os pais, no momento que a gente consegue entender a matéria-prima que a gente está trabalhando, né? Eu gosto de brincar e fazer uma analogia que é assim, imagina que você compra um forno de micro-ondas. Qualquer pessoa que mora numa cidade, né? Uma pessoa que tem acesso a eletrodomésticos, qualquer pessoa sabe mexer num micro-ondas. Então a gente compra lá um micro-ondas,
coloca lá a nossa comida, aperta lá 1 minuto e liga, né? Normalmente como a gente usa. Só que quando você pega o manual de instruções desse micro-ondas, você descobre que existe um botão para descongelar a comida, você descobre que tem um botão para gratinar uma comida, que existem potências diferentes, que existem tempos diferentes. Então, quanto mais você lê aquele manual e compreende o funcionamento daquele forno de micro-ondas, você melhora a sua performance no uso. É claro que ele vai funcionar se você apertar 1 minuto e ligar, mas você pode economizar energia, fazer a comida mais rápido, ter um sabor melhorado, né? Enfim, não ressecar a comida. E aí você tem táticas ali para cozinhar. Então eu brinco que a neurociência é o manual de instruções do cérebro, né? Então todo mundo sabe usar o cérebro, né? Qualquer pessoa viva, em condições de saúde, ela consegue pensar, falar, se comportar, ela faz isso. Mas quando ela entende o funcionamento, ela começa a entender processos também, né? E aí, usando isso dentro da sala de aula, assim, quando eu olho para uma criança, enquanto ele está explicando, ela está viajando ali, fazendo outra coisa, ela não está aprendendo. Então, conforme eu entendo e olho para ela como alguém e consigo olhar esse cérebro e falar assim, peraí, será que a melhor ferramenta que eu tenho é brigar com essa criança? Ou chamar atenção? Ou ser ríspido? Ou será que se eu entender como funcionam os processos de memória, de aprendizado, eu posso ter ferramentas diferentes e abordagens diferentes e aumentar a minha performance, assim como eu aumentei minha performance lá no meu forno de micro-ondas? Então a neurociência vem nesse lugar de contribuir para você entender a matéria-prima. E o nosso trabalho, seres humanos estão em todas as profissões do mundo. Mas especificamente o professor, ele tem o cérebro ali não é somente um cliente interno, vamos dizer assim, entre aspas, mas sim uma matéria-prima. Eu estou moldando uma matéria-prima. Então, entender de cérebro é entender de aluno e é ser um melhor professor e um melhor pai, uma melhor mãe. Então, é entender aquele ser que está ali na minha frente e conseguir tomar as melhores decisões. William, mas existe algum mito sobre o cérebro infantil ou adolescente que você gostaria de explicar, esclarecer mesmo aqui para os nossos pais e educadores? Mitos sobre o cérebro em geral, né, que existem para muita gente, enfim, tanto para adultos quanto crianças, idosos, adolescentes, é muito comum porque o cérebro ainda é muito desconhecido, né? A neurociência ainda não conseguiu desvendar todos os mistérios e isso dá abertura para essa questão dos mitos, né? Então tem alguns assim que já foram bem derrubados. Então, por exemplo, que as crianças só usam 10% do cérebro, né? Essa até tem muita gente que falava sobre o próprio cérebro adulto, né? Então, que só usa 10% do cérebro, esse tipo de coisa. E hoje, como eu disse, a ressonância magnética, por exemplo, e o próprio PET scan, né, que é um outro formato de análise, ele mostra que o cérebro funciona o tempo todo, ele completo, né? Então, as conexões, elas vão de um lado para o outro e elas são bastante ativas, né? Inclusive, existe um conceito chamado rede de modo padrão, em que o cérebro, em pleno repouso, ele está ativo e funcionando. Então, se você não fizer nada, absolutamente nada, não tiver nenhum estímulo, o teu cérebro continua funcionando. Então, é bem interessante de saber, né? A ideia de que o cérebro da criança é uma esponja infinita, né? Que ela absorve tudo. Então, assim, o cérebro da criança, ela tem, obviamente, uma plasticidade, ou seja, uma adequação ali do ambiente, ela aprende com muita facilidade, porém não é eterno, né? E também criança sofre sobrecarga. Quando você exagera na dose, assim como um cérebro adulto, ela também sofre sobrecarga. E a criança tem as janelas de aprendizado, né? Então, por exemplo,
Uma criança que não aprende a falar até os 7 anos, vamos pensar um exemplo extremo, o menino lobo lá, o Mowgli, né? Ficou na selva lá e não teve contato com humanos até os 7 anos. Se ele começar a ter contato com humanos com 8, 9, 10 anos, ele não aprende mais a falar. A janela do cérebro fecha. Então há um momento para os aprendizados que muitas vezes eles são fechados, né? A própria alfabetização de adultos ela é muito mais difícil do que a alfabetização de crianças, porque há uma janela, há um momento de aprender, né? Essa história, por exemplo, que a inteligência ela já é pré-definida, né? Também é um mito, aquela coisa do QI fixo, que a criança nasce lá com uma inteligência, enfim, e aí tudo que envolve ali o socioemocional, tudo que envolve o estímulo, o próprio fato assim, a criança comeu ou não comeu, isso impacta no aprendizado, impacta em tudo isso, né? Um mito também muito falado por muito tempo é que o desenvolvimento acabava na infância, né? Então aquela ideia de que a criança falava, ela aprendia e aí chegava ali 10 anos, acabou, agora ela vai viver, né? E hoje os exames de ressonância magnética, todas essas coisas assim, elas já mostram que quando, assim, existe um desenvolvimento até 25 anos, né? Então, também é um mito que foi derrubado e tal. Também que criança só aprende se for fácil e divertido, né? Então, assim, aquele esforço controlado, aquele esforço disciplinado, aquele esforço saudável, né? De você colocar a criança ali para ela pensar, para ela raciocinar, para ela ser desafiada a pensar, ajuda muito no aprendizado também. Agora, quais aprendizados sobre o desenvolvimento cerebral infantil você considera que são assim mais importantes para que os pais conheçam e possam aplicar no dia a dia, né? Que isso que é o difícil. Olha, eu vejo que o próprio desenvolvimento do cérebro infantil é importante que seja aprendido pelos pais educadores, né? Uma vez que se a gente considera que é um cérebro em constante formação, é um cérebro que está suscetível a mudanças do ambiente, é um cérebro que absorve com muita potência para o bem e para o mal qualquer coisa que aconteça no ambiente. Então, se eu aplico A, ele vai ter uma resposta. Se eu aplico B, ele vai ter outra. Então, essa ideia, assim, e é muito comum a gente ouvir isso nas escolas, dos pais, enfim, coisas do tipo, esse aí não tem mais jeito, ele tem 8 anos já, ele não tem mais jeito. Ele tem 15 anos, ele é assim, agora daqui para frente, sabe? Você limitar, você demarcar alguém que tem 10 anos, 12, 15, 20 até, né? Porque nós adultos, quando a gente olha para a nossa vida de 20, a gente fala assim, nossa, quanta coisa eu mudei, quanta coisa eu amadureci, quanta coisa, né? E por que aquela criança ou aquele adolescente não amadureceria? Então eu vejo que o primeiro passo é ter essa visão de que esse cérebro ele vai naturalmente evoluindo, ele vai aprendendo com o ambiente. E um outro ponto é a escuta, porque nós desconsideramos o que crianças e adolescentes pensam. Isso socialmente é muito comum. Então, quando a gente vai fazer um planejamento de aula, por exemplo, a gente não considera o que o aluno quer. Então, senta lá o coordenador, senta o diretor, senta pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, neurocientista, né? Senta todo mundo numa mesa, mas ninguém pensa assim, o que o adolescente acha disso? O que a criança acha disso? Não, obviamente, dá na mão de uma criança o planejamento, mas saber o que ela pensa sobre aquilo, eu vejo que é bastante importante. Então, acho que esses aprendizados de escutar, entender como é que a cabeça daquela criança, daquele adolescente pensa e aplicar isso é bastante eficaz. William, como que podemos melhorar o relacionamento com os adolescentes se baseando no que você falou sobre a neurociência, como ela nos ensina? Como dito aqui é o seguinte, a escuta, a gente não costuma escutar o que adolescente pensa, qual é a visão dele sobre determinados assuntos. A gente tem um etarismo, né, de pensar assim, eu tenho 40 anos, eu conheço a vida, e esse menino aí não sabe nada, e ele tem que ficar quieto, sentar ali e me escutar, né? E aí quando a gente
debate assuntos e traz questões e traz possibilidades. Você vê a mágica, assim, né? Por exemplo, se você fala para uma criança de 5 anos, você fala, se você fosse presidente do Brasil, o que você gosta, o que você faria? E ali sai uma resposta. E aí você ouve, presta atenção e fala, tá, que legal, né? Olha o que é prioridade para essa criança, olha que interessante essa visão, né? E ali a gente consegue ver o que para ela é valor, o que para ela é importante. Então essas perguntas lúdicas também, elas são bastante importantes. Então eu vejo que a melhor forma de melhorar o relacionamento é que a opinião da criança e do adolescente seja considerada. Novamente, não é a criança determinar. Ela fala assim, eu não quero comer isso, eu quero fazer desse jeito. Ela determina e os adultos se adaptam a ela. Não é isso. Mas é considerar também, né? Às vezes a gente não deixa a criança ou adolescente escolher um sabor de uma pizza no final de semana. Então a gente ouvir, avaliar, e dependendo do que for, legal. Hoje quem vai escolher é você. Hoje você vai tomar essa decisão. Hoje você vai decidir onde a gente vai sair, onde você gostaria de ir, né? Então a criança determinar e tudo mais, ela se sente importante e parte daquele grupo. Olha, conflito de gerações. O que a neurociência, William, ela nos ensina sobre esse conflito entre pais, filhos e educadores? É mais ou menos sobre o que você já falou? A questão de conflito de gerações é uma coisa bastante interessante nos tempos de hoje, pelo seguinte fato: as pessoas estão vivendo mais e as pessoas estão tendo contato com diversas gerações, né? Então, por exemplo, eu nasci nos anos 1980 e era muito difícil, eu particularmente não lembro, eu não tive professor, eu não tive bisavós, né? Tive meus avós muito próximos, mas não tive bisavós, não conheci meus bisavós. E não lembro dos meus amigos também terem bisavós, não era uma coisa comum. Hoje, muitas crianças têm bisavós, né? É muito comum o biso, a bisa, né? Esse termo é um termo que não existia antes, porque as pessoas também, 60 anos ali, já só dava tempo de ser avó e avô, né? Então era uma coisa muito assim, há 100 anos a gente pensava que uma pessoa de 40 anos era idosa, esse tipo de coisa. Então, se a gente traz isso para o mundo, então uma pessoa de 45 anos, nos anos 1980, 90, 45 anos ela estava aposentada. Então, quando ela estava com 45, tinha alguém de 15, 16 entrando no mercado de trabalho, essas pessoas já estavam saindo, elas tinham 30 anos de diferença. Hoje entra um menino lá de 15, de jovem aprendiz e tal, e tem pessoas de 60, 65 anos, tem pessoas de 50 anos de diferença, né? Então, de fato, isso também interfere no conflito, né? Pessoas de 60 anos estão com muita saúde, com muita expectativa de vida, contribuindo muito. Então, é bastante interessante que o próprio aumento da expectativa de vida coloca as gerações diferentes para trabalharem, para conviverem, e o que traz conflito, né? Porque uma pessoa que tem 60 anos, ela nasceu num mundo diferente de alguém que tem 20, de alguém que tem 10. Então é um mundo cada vez mais rápido e cada vez mais dinâmico, e o cérebro vai aprendendo a lidar, e tem essa coisa toda, né? Então existem questões que o cérebro precisa se adaptar. Mas ao mesmo tempo que traz conflito, é inteligente também a gente saber que cada geração tem uma habilidade diferente, tem coisas positivas. Então, sempre que eu falo sobre conflito de gerações, eu também trago oportunidades sobre gerações, né? Quando eu sento com um menino de 15 anos, eu posso aprender muito com ele. Posso fazer com que ele me explique muita coisa do que está acontecendo, como é que o mundo funciona hoje, assim como eu sento com uma pessoa de 60 anos e também posso aprender muito. Ela também pode me trazer muitas informações relevantes para a minha vida. Então, acho que conflito de gerações ele pode ser também colocado como oportunidade de aprendizado entre gerações. Na sua opinião, qual seria a relação ideal entre família, escola e professores para favorecer o desenvolvimento das crianças e adolescentes?
A relação ideal é a relação da escuta, é a relação da conexão, é a relação do pertencimento. Se a gente pensar nas relações adultas, né? Imagine que você tem um amigo onde você vai fazer um encontro, né? Vai encontrar um grupo de amigos e você não tem voz. Eles decidem para onde vai viajar, eles decidem qual vai ser a festa do dia, eles decidem se vai ser uma coisa mais intimista, se vai ser uma balada, uma festa grande, e você nunca tem voz, você não pertence àquele grupo. Qual que é a sua tendência? É se afastar, é estar longe daquele lugar. Então, essa questão do pertencimento, essa questão da gente se sentir parte daquilo que está acontecendo, ela é muito importante para o humano como um todo. E, como eu disse, para o adolescente isso é ainda mais impactante. Ele precisa, de fato, pertencer a um grupo, pertencer a um time, né? Ter pessoas ali que pensam como ele. E se a gente lembrar da nossa adolescência também, é muito fácil de lembrar como a gente queria pertencer, né? Inclusive essas modas, assim, pertencer à galera do rock, a galera do skate, a galera do samba, a galera, né, que tem algum tipo de cabelo, de roupa. Então, assim, a gente quer parecer com a maior quantidade de pessoas possíveis, porque isso garante ali o nosso entretenimento e a nossa aceitação com a galera. Então, quando a gente tem uma escola, uma família que envolve esse aluno, que esse aluno é importante, que ele sabe que se ele não estiver ali, ele vai fazer falta, né? Porque existe uma dor muito grande daquela, se eu sumir, ninguém percebe que eu sumi, né? E essa sensação de inexistência, ou essa sensação de ser transparente, ou de ser invisível, ela é muito dolorosa nas relações, né? Então eu diria que o pertencimento é a melhor forma de conectar todo esse tipo. William, e como que os adultos eles podem criar uma conexão mais saudável e efetiva, né? Porque isso é difícil com os adolescentes, considerando aspectos do cérebro nessa fase da vida. Eu sempre digo que para que a gente consiga criar um processo, criar um procedimento, a gente primeiro precisa entender como que aquilo funciona, né? Então, se eu não faço ideia como uma coisa funciona, eu não tenho como ter gerenciamento sobre aquilo. Eu não consigo fazer uma gestão, gerir da melhor forma, uma vez que eu não conheço sobre aquele procedimento. Então é muito importante para o adulto que de fato se interessa e quer saber mais sobre como se conectar com o adolescente, é entender como que um adolescente funciona. Eu sempre digo assim, um adolescente que não tem dificuldades sociais, um adolescente que não é impulsivo, um adolescente que conversa com todo mundo, que tem a vida social resolvida, que toma boas decisões, esse adolescente está vivendo errado, né? Ele não está... A própria quebra da regra, isso está incutido na formação adolescente. Isso é importante. É importante para que o adolescente também avalie e tente coisas novas. Se a gente pensar nas maiores invenções da humanidade, em coisas incríveis que foram feitas na história, foram feitas por pessoas abaixo de 25 anos. Por quê? Porque quando um jovem ele vê uma regra, uma planilha, uma tabela que diz assim, olha, você tem que ir por esse lado, e aí ele simplesmente fala assim, vamos ver se eu preciso ir por esse lado. Deixa eu ver se eu posso tentar. Pensa assim, Santos Dumont inventando o avião. Ele precisa um tanto de impulsividade para subir num morro, colocar um negócio nas costas e pular lá de cima, né? Acreditando que aquilo vai voar. Então, a velha história, né? A diferença do gênio e o louco é o resultado. Então, se a pessoa ela faz isso, essa coisa do jovem de transgredir a regra, de querer conhecer mais coisas, ela é absolutamente comum. Então, se eu lido com um adolescente e eu quero que ele seja regradinho, bonitinho e cumpra com tudo, eu vou me frustrar e eu vou gerar conflito. Quando eu entendo que ele funciona desse jeito, eu posso pegar algumas outras motivações. Então, eu sempre, quando eu estou lidando com adolescentes, e falo assim para ele, eu vou lidar com criança ou com alguém já crescido? Quer ser tratado como adulto ou como criança?
E aí o adolescente fala, não, professor, quero ser tratado como adulto, quero ser tratado como criança. Ah, muito bem. Só que para isso, você vai precisar seguir algumas diretrizes. Então, quando ele vacila, eu falo para ele assim, isso é comportamento de criança, que não tem problema. Você pode ter comportamento de criança, só que eu vou te tratar como criança. Para que aí eu vou pegar na tua mãozinha, eu vou ficar te dando todas essas orientações. Então, entender esse mecanismo ajuda muito na relação com o adolescente. Existem estratégias simples que os pais podem usar para apoiar o aprendizado e a saúde mental dos filhos? Sim, existe uma forma de você contribuir no aprendizado do seu filho e na saúde mental, inclusive, que está muito interligado, porque essa ansiedade da escola, do aprendizado, de passar na prova, de ser aprovado nas maiores faculdades e tudo mais, existe uma questão de saúde mental junto aí, né? É estudar junto, é ensinar o método de aprendizado, é sentar junto com o aluno, e a gente obviamente não sabe tudo como adulto, então eu vou pegar lá uma pergunta da atividade que o aluno tem que fazer e ele não vai saber responder, e eu também não. Então o que a gente pode fazer? A gente pode sentar e pesquisar junto. Quando você não sabe, o que você tem que fazer? Eu entro lá na inteligência artificial, entro no Google, tá, mas qual que é a fonte? Você está considerando a fonte? Você está considerando de onde você está pegando esse material? Então, é ensinar ali na hora. Eu vejo que esse momento de tensão, ele também é uma oportunidade, uma janela de aprendizado, uma janela que a gente pode educar. Então, ele cometeu ali alguma coisa, ele foi mal na prova, aí a gente vem e pune. Mas será que se eu falar assim, tá, você foi mal, olha o impacto que tem isso aqui, vamos reverter isso? O que você quer fazer? O que você se sente confortável? E você vai manobrando isso dessa forma, a situação ela começa a ser vista diferente. Então, ir mal numa prova é absolutamente normal. Todos nós já fomos mal na prova e tal. A ideia é, no final, um pelo outro precisa dar o resultado esperado, né? Então, sem esculacho, sem briga, sem ofensa, sentar e fazer. E também dar o exemplo, né? A gente cobra muito assim, o adolescente tem que ler. Tá bom, mas a gente lê a quantidade, a gente lê na frente do adolescente. O adolescente nos vê estudando, nos vê buscando conhecimento, nos vê trabalhando toda essa questão. Nesse caso, então, a gente só pode dar o exemplo e quando ele precisar, a gente pegar na mão e contribuir. William, todo mundo aqui já está esperando a nossa próxima parada pedagógica. Na última parada pedagógica, você esteve aqui com a gente e quero que você conte um pouquinho como é que foi participar desse evento e a sua experiência com os educadores aqui do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Nossa, a parada pedagógica aí do Instituto São Judas foi linda. Foi uma oportunidade de bater um papo com professores sem aquela teoria, né? Tem muita gente palpitando a vida do professor, mas só o professor que está lá dentro da sala de aula, no calor da ocorrência ali, né? Sabe o que significa tomar conta de uma sala. E foi um público muito engajado, um público muito participativo, um público que interagiu desde as brincadeiras, as dinâmicas, as partes mais emocionantes, trouxeram muitas histórias, né? Então foi uma oportunidade maravilhosa de conhecer muita gente incrível, muita gente boa e poder levar a neurocomunicação para essas pessoas. Então eu só tenho a agradecer pela oportunidade, por ter pessoas assim que me dão a honra, né, de fazer o meu trabalho com tanta delicadeza, com tanta gentileza comigo e com o meu trabalho. Então, fico muito feliz e espero estar em breve aí, a gente continuar trocando essas ideias. William, então deixa uma mensagem para as nossas educadoras sobre o que esperar da próxima palestra da Parada Pedagógica que vai acontecer em outubro de 2025. No evento de outubro vai ser uma nova oportunidade da gente se encontrar. Eu acho que agora, se eu puder usar a palavra intimidade, acho que nós já somos mais íntimos. Acho que na primeira oportunidade, talvez as professoras não sabiam muito o que esperar, né? E acabou sendo incrível. Acho que agora que a gente está mais íntimo, já entendem a dinâmica, vai dar para a gente poder trocar mais ideia e mais a fundo, entrar bastante nesse conteúdo, né?
e, de novo, compartilhar experiências, trazer a vivência do professor de sala de aula, todas essas questões, porque, de fato, quem constrói a palestra, eu sou ali um agente, né? Então eu preciso que quem está assistindo participe, traga ideias, contribua, traga as vivências de sala de aula, porque isso enriquece o conteúdo e com certeza torna o meu trabalho muito mais fácil, né? Então eu tenho lá minha caixinha de ferramentas, então quando os professores expressam o que eles estão precisando, eu consigo abrir a minha caixinha de ferramentas e dizer para o professor, olha, temos alicate, temos chave de fenda, temos furadeira, né? Que ferramenta você está precisando nesse momento? Então essa é uma incrível oportunidade da gente trocar essas experiências e eu tenho certeza que vai ser mais uma oportunidade incrível. Que conselhos você daria aos pais de crianças e adolescentes para que possam apoiar melhor o desenvolvimento dos seus filhos? Eu acredito muito que a gente pode apoiar o desenvolvimento, a gente pode apoiar o conhecimento, pode apoiar a questão da saúde mental e todo esse desenvolvimento a partir do momento que a gente conheça, né? É importante conhecer, por isso que inclusive a neurociência ela vem nesse lugar de criar, como eu disse, um manual de instruções, né? Como é que funciona aquele cérebro, como é que funciona aquele comportamento, quais as probabilidades que eu tenho de acertar. Porque se a gente considerar que o comportamento humano ele é uma ciência humana e não é uma ciência exata, eu não posso dizer assim, faça A e tenha B de resultado, porque não é uma ciência exata. Faça A e a probabilidade de dar B é muito alta, você aumenta as probabilidades. Então, a partir do momento que eu conheço muito, a partir do momento que eu me conecto, a partir do momento que eu extraio daquela criança, daquele adolescente que ele precisa, eu aumento vertiginosamente as minhas possibilidades de acerto, né? Então é muito importante que eu conheça o que ele vive. E aí eu até brinco, né? Eu falo assim, se você fizesse uma prova do Enem, imagina que você vai fazer um Enem sobre o teu filho. Então você vai fazer uma prova do que ele gosta de música, o que ele gosta de filme, o que ele pensa sobre religião, sobre política, sobre sociedade. O que motiva o seu filho? Então, se você fizesse essa prova, quanto você tiraria nessa prova? Qual seria a sua nota? Né? Então, e aí às vezes a resposta é uma nota baixa, uma nota pequena e tal, eu não entendo tanto. Pois é, como é que eu vou... Para eu vender para um cliente, eu preciso entender ele primeiro. Para eu conquistar alguém amorosamente, eu tenho que entender essa pessoa primeiro. E por que com o adolescente, com a criança, seria diferente? Então, quanto mais a gente adentrar nesse mundo, mais a gente escutar, mais a gente tiver interesse, o interessado ele é interessante. Quanto mais isso acontecer, mais a gente consegue apoiar o desenvolvimento dos nossos adolescentes. William, é importante a gente falar que todo esse seu conhecimento, tudo que a gente trocou aqui nesse podcast vem de muito estudo, né? Eu, no começo aqui do nosso bate-papo, na sua apresentação, eu já falei da sua formação e você não para de estudar, né? O aprendizado, ele é contínuo, né? Comenta um pouco sobre isso. Eu tive a oportunidade de estudar muitas coisas, né? Então, eu gosto de dizer que nessa trajetória toda aí, tiveram muitas coisas que eu tive a oportunidade de estudar. Eu sou formado, a minha formação de graduação, ela é de administração de empresa. A administração de empresas, ela te dá uma visão ampla das coisas, né? É uma área que te mostra várias áreas de uma empresa, e uma empresa, no final das contas, ela é formada por pessoas. E aí o que me encantava na administração sempre foi a questão do treinamento, da gestão de pessoas, né? E aí eu consegui, dentro desse conceito, desse processo, ter uma formação de pós-graduação em neurociência, e aí eu fui entender por que as pessoas se comportavam daquele jeito, qual era o impacto emocional na vida
das pessoas, né? E como que conhecimento e conexão emocional e neurociência, como essas coisas se conversavam. Foi aí que eu trouxe a ideia da neurocomunicação, né? Então, depois que eu fiz a minha pós-graduação, eu fui para a universidade, estou iniciando um projeto de mestrado lá na Universidade Federal do ABC, exatamente para me aprofundar ainda mais no técnico. É o que eu costumo dizer, eu vou pescar mais fundo para trazer para a superfície aquilo que está muito profundo, para poder oferecer para professores que nunca ouviram falar de neurociência, não precisa ter nenhum conhecimento de neurociência. Eu consegui, minha missão é exatamente essa, traduzir conceitos muito complexos como a neurociência, né? Mas traduzir para uma linguagem que o professor possa de fato usar na sala de aula todos os dias. Quando ele se deparar com um problema, ele lembra de mim e fala assim: eu lembro que o William me falou uma ferramenta sobre isso. William Borghetti, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui no Nossa Vozcast. Eu sei que a sua vida é corrida, né? O William deu essa entrevista aqui para nós em meio a eventos fora de São Paulo, uma correria, mas ele cumpriu aqui o que ele prometeu. E eu quero que você deixe, William, uma mensagem especial aos nossos atendidos, seus familiares e ao Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Quero muito agradecer ao Instituto de Meninos São Judas Tadeu pela oportunidade. É um trabalho muito bonito, é um trabalho que toca o coração mesmo, né? Saber que tem tanta gente incrível dedicando o seu tempo para formar novos seres humanos. A gente sabe que a sociedade como um todo, ela é violenta, ela é complexa. As pessoas têm os mais diversos problemas, e a gente sabe que crianças que são aí desamparadas, a própria criança, né, de regiões de periferia, ela tem essa dificuldade de ter alguém que acolha, que ensine, que traga novas possibilidades, que acolha de fato, que escute, né, que dê perspectivas para as crianças. Então, o Instituto de Meninos São Judas Tadeu faz isso com uma imensa maestria, e eu sou muito, muito feliz e orgulhoso aí de ter um tijolinho nessa obra imensa, e eu espero muito que no nosso próximo encontro a gente possa ter esse material, esse conteúdo compartilhado, e que os professores peguem a neurocomunicação que eles estão aprendendo ali e levem para dentro das suas salas de aula, e as crianças levem para suas casas, e que a gente consiga gerar essa conexão geral entre essa turma aí. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Muito obrigada. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.